terceira corda na quinta casa. Dedo 4, segunda corda na quinta casa. Polegar na mão direita na terceira corda, indicador na segunda corda. Nós vamos tocar juntas, polegar e indicador, depois o médio a primeira solta, repetindo. Agora nós vamos colocar o dedo 1 na segunda corda, terceira casa, e o dedo 2 na terceira corda, na quarta casa. Polegar e indicador juntas, o médio na primeira solta, repetindo esse primeiro compasso. Segundo compasso, dedo 2 na terceira corda, segunda casa, dedo 1 na segunda corda, primeira casa. Polegar vai tocar a terceira, indicador a segunda, tocar juntas, a mão direita. E o dedo médio toca a primeira solta. E depois tira o dedo 1, vai ficar o dedo 2 na terceira corda, presa na segunda casa. Vai tocar polegar e indicador juntas e o médio solta, repetindo esse segundo compasso. Terceiro compasso, dedo 1 na terceira corda, primeira casa, mão direita toca polegar e indicador juntas e vai tocar com o médio a primeira solta, médio, indicador e médio, repetindo o terceiro compasso. Repetindo o terceiro novamente. Quarto compasso, o dedo 1 vai na terceira casa, segunda corda, o dedo 2 na quarta corda, na terceira corda, quarta casa. Nós vamos tocar juntas, polegar e indicador, a terceira e a segunda, depois toca a primeira solta. Agora volta o dedo 1 e o 2 para a primeira e segunda casa, nós vamos tocar juntas, polegar e indicador, e fazer um ligado, puxando o dedo 1. Repetindo esse compasso número 4. Compasso 5. Dedo 1 na segunda corda, primeira casa, e dedo 2 na terceira corda, segunda casa. Nós vamos tocar juntas a terceira e a segunda, polegar e indicador. Depois vai tocar a primeira 3 vezes, solta. Então esse é o compasso 5. Repetindo o compasso 5. Compasso 6, tocar 4 vezes a primeira solta. Compasso 7, repetição do primeiro. Compasso 8, repetição do segundo. Compasso 9, repetição do terceiro. Compasso 10, repetição do quarto compasso. Compasso 11, repetição do quinto. Compasso 12 é repetição do sexto, mas tocando polegar e indicador juntos, a segunda e a terceira corda. Compasso 13, dedo 2 na terceira corda, segunda casa, polegar na terceira. Nós vamos tocar junto, polegar a terceira e indicador na segunda. Toca juntas, depois toca a primeira 3 vezes, repetindo o compasso 13. Compasso 14 é a repetição do 13. Compasso 15, dedo 1 na terceira corda, primeira casa, polegar na mão direita e o indicador vai tocar a segunda e a terceira corda. Nós vamos tocar juntas e a primeira 3 vezes. Compasso 15 esse. Repetindo.
Compasso 16, toca a primeira solta 4 vezes. Agora do compasso 1 ao 16. Compasso 17, meia pestana de 4 cordas na quinta casa. O dedo 4 vai na primeira corda, na oitava casa, polegar na quinta corda e o anular na primeira, mão direita. Nós vamos tocar juntas o polegar e o anular. Agora o indicador vai tocar a terceira, depois o médio a segunda e o indicador a terceira novamente, repetindo esse compasso 17. Compasso 18, conserva a pestana na quinta casa, nós vamos tocar a quinta corda solta, depois o indicador vai tocar a terceira, agora o médio toca a segunda, fazendo um ligado com o dedo 4 na oitava casa, repetindo. Esse dedo 4 vai descer para pegar a segunda corda na oitava casa, repetindo esse compasso 18. Compasso 19, conserva a pestana na quinta casa, nós vamos colocar o dedo 2 na segunda corda, na sexta casa. O polegar vai tocar a quinta e o médio a segunda. Nós vamos tocar juntas, depois toca o indicador na terceira corda, o anular na primeira, depois volta o indicador na terceira, repetindo esse compasso 19. Compasso 20, conserva a pestana na quinta casa, o dedo 3 vai na primeira corda na sétima casa, o polegar vai tocar a quinta e o anular a primeira. Nós vamos tocar juntas e depois o indicador a terceira. Agora abaixa o dedo 4 na oitava casa, a primeira corda. Toca a primeira com o anular e o indicador na terceira. Repetindo esse compasso 20. Compasso 21, coloca a pestana, conserva a pestana na quinta casa, coloca o dedo 2 na terceira corda na sétima casa, o dedo 3 na primeira corda, sétima casa. Nós vamos tocar juntas o polegar e o anular, polegar na quarta, anular na primeira. Agora toca o indicador a terceira e abaixo 4 na oitava casa, a primeira corda. Toca com o anular, depois volta o indicador na terceira, repetindo. Compasso 22, o dedo 1 na segunda corda, oitava casa, o dedo 2 na quarta corda, na nona casa, o dedo 3 na décima casa, terceira corda, e o dedo 4 na primeira corda, décima casa. Nós vamos tocar com o polegar na quarta e o anular na primeira. Depois o indicador na terceira, médio na segunda, e depois o indicador novamente na terceira, repetindo. Compasso 23, pestana na casa 8, o dedo 2 na terceira corda, nona casa, o dedo 3 na quarta corda, décima casa, e o dedo 4 na primeira corda, na 12ª casa. Nós vamos tocar o polegar a sexta e o anular a primeira. Toca juntas, depois o indicador a quarta, o médio a terceira e volta o indicador a quarta, repetindo. Compasso 24 é a mesma pestana do compasso 23. A única diferença é que nós vamos tirar o dedo 4 da primeira corda. Agora nós vamos tocar juntas o polegar e a terceira corda, o polegar a sexta e o indicador na terceira corda. Tocar juntas, depois toca a segunda corda com o dedo médio. Agora toca a primeira com o anular e fazendo um ligado na 12ª casa, repetindo. Compasso 25,
pestana na casa 7, com o dedo 4 na 10ª casa, primeira corda, nós vamos tocar juntas, polegar, a sexta e o anular na primeira. Agora nós vamos colocar o dedo 2 na 4ª corda, na 9ª casa, toca com o indicador. Depois nós vamos tocar o médio, que já está preso na pestana, agora abaixa o dedo 3 na 10ª casa, terceira corda, repetindo. Compasso 26, pestana na casa 7, dedo 3 na casa 9, segunda corda, nós vamos tocar o polegar na 5ª e o médio na segunda, toca juntas. Agora toca a primeira corda que já está preso na pestana, abaixa o dedo 4 na 10ª casa, primeira corda, toca e faz um ligado, repetindo esse 26. Compasso 27, pestana de 4 cordas na 5ª casa, dedo 4 na primeira corda. Nós vamos tocar o polegar a 5ª e anular a primeira. Depois indicador a terceira, média a segunda, indicador a terceira novamente, repetindo 27. Compasso 28, conserva a pestana de 4 cordas na 5ª casa, coloca o dedo 3 na 7ª casa, 4ª corda. Nós vamos tocar com o polegar a 5ª, a 5ª e a 4ª juntas, depois toca a primeira com anular. Agora nós vamos abaixar o dedo 4 na 7ª casa, primeira corda, toca e faz uma arrasta até a 8ª, repetindo esse compasso 28. Compasso 29, dedo 2 na 6ª casa, segunda corda, dedo 3 na terceira corda, 7ª casa, dedo 4 na primeira corda, na 7ª casa. Nós vamos tocar o polegar na 4ª, anular na primeira. Depois indicador na terceira, médio na segunda, indicador na terceira. Repetindo esse compasso 29. Compasso 30, pestana na 5ª casa, o dedo 2 vai na 5ª corda, 6ª casa. Nós vamos tocar o polegar na 5ª, depois o indicador na terceira, depois anular na primeira, depois volta no indicador, repetindo esse compasso 30. Compasso 31, meia pestana de 4 cordas na segunda casa, dedo 2 na terceira casa, segunda corda, dedo 3 na terceira corda, 4ª casa e dedo 4 na primeira corda, 5ª casa. Nós vamos tocar o polegar, e o anular juntas, o anular na primeira, o polegar na 4ª, depois o indicador na terceira, depois volta o dedo 4 na 4ª casa, depois o indicador, repetindo esse compasso 31. Compasso 32, conserva o acorde do compasso 31. Agora nós vamos tocar o polegar na 4ª, indicador na terceira, médio na segunda e indicador na terceira novamente. Compasso 32. Compasso 17 ao 32. Compasso 33, dedo 2 na 6ª casa, segunda corda, dedo 3 na 7ª casa, terceira corda, dedo 4 na primeira corda, na 7ª casa. Nós vamos tocar o polegar na 4ª, anular na primeira. Toca juntas, depois indicador na terceira, médio na segunda e indicador na terceira novamente. 33, repetindo. Compasso 34, pestana na 5ª casa, dedo 2 na 6ª casa, 5ª corda. Nós vamos tocar o polegar na 5ª. Agora o indicador vai tocar a terceira, anular a primeira e volta o indicador a terceira. Repetindo, compasso 34. Compasso 35, meia pestana de 4 cordas na segunda casa, dedo 2 na terceira casa, segunda corda.
dedo 3, terceira corda, quarta casa, dedo 4 na quinta casa, primeira corda. O polegar vai tocar a quarta corda e o anular a primeira. Toca juntas, depois o indicador a terceira. Agora eu volto o dedo 4 na casa para tocar o anular a primeira, indicador a terceira. Repetindo 35. Compasso 36. Conserva o acorde do compasso 35, tirando somente o dedo 1. Agora nós vamos tocar o polegar a quarta corda, o indicador a terceira, média a segunda, o indicador a terceira. Repetindo esse compasso 36. Compasso 37. Pestana de 4 cordas na segunda casa. O dedo 3 vai na quinta corda, quarta casa, e o dedo 2 vai na primeira corda, terceira casa. Nós vamos tocar o polegar, quinta, depois o indicador a terceira, o anular na primeira, e o indicador terceira novamente. Repetindo, compasso 37. Compasso 38 é a mesma acorde do compasso 37. Só que agora nós vamos tocar o polegar na quarta e o anular na primeira. Agora nós vamos abaixar o dedo 4 na primeira corda, toca o anular, depois o indicador na terceira. Repetindo esse compasso 38. Compasso 38. Compasso 39. Dedo 4 na primeira corda, terceira casa. E o dedo 2 na terceira corda, segunda casa. Nós vamos tocar o anular, o polegar, quarta corda, anular a primeira. Depois toca o indicador a terceira. Agora faz um ligado na primeira corda, primeira casa. Repetindo esse compasso 39. Compasso 40. Faz o acorde de Ré menor na primeira casa. Agora nós vamos tocar polegar na quarta, anular na primeira. Depois toca o indicador, terceira, médio na segunda, indicador terceira novamente. 40, compasso 40, repetindo. Compasso 41, pestana de 4 cordas na quarta casa. O dedo 2 vai na primeira corda, na quinta casa, e o dedo 3 na quinta corda, sexta casa. Nós vamos tocar o polegar na quinta, o indicador na terceira, o anular na primeira e volta o indicador na terceira. Compasso 41, repetindo. Compasso 42, pestana na quarta casa, de 4 cordas, o dedo 2 vai na primeira corda, quinta casa. Nós vamos tocar o polegar na quarta, o anular na primeira. Depois toca o indicador a terceira. Agora baixa o dedo 4 na primeira corda de sétima casa, tocando com o anular. Depois volta o indicador na terceira, repetindo o compasso 42. Compasso 43. Meia pestana de 4 cordas na segunda casa. Dedo 2 na terceira casa, segunda corda. Dedo 3 na terceira corda, quarta casa. Dedo 4 na primeira corda, na quinta casa. Polegar a quarta e o anular a primeira. Nós vamos tocar juntas, polegar na quarta e anular na primeira, depois o indicador na terceira, volta o dedo 4 na casa, toca para anular e volta o indicador, toca na terceira, repetindo o compasso 43. Compasso 44. O dedo 1 vai na quarta corda, na quarta casa, dedo 3 na terceira corda, quarta casa, dedo 4 na primeira corda, quinta casa. Polegar vai tocar a quarta corda, anular a primeira. Nós vamos tocar juntas, depois o indicador a terceira. Agora traz o dedo 1 para sexta casa, quarta corda, e o dedo 3 para sétima casa, terceira corda, e o dedo 4 na primeira corda, sétima casa. Nós vamos tocar o polegar na quarta, anular na primeira. Depois o indicador na terceira. Repetindo esse compasso 44. Compasso 45, pestana de 4 cordas na quinta casa, dedo 4 na oitava
casa, a primeira corda, o dedo 3 na quarta corda, a sétima casa, o polegar vai tocar a quarta e anular a primeira, depois o indicador a terceira. Agora nós vamos trazer o dedo 4 para a sétima casa, vai tocar a primeira e depois o indicador a terceira novamente. Repetindo esse compasso 45. Compasso 46, pestana na casa 3. Agora nós vamos colocar o dedo 3 na primeira corda da quinta casa. Agora o dedo 2 na terceira corda, na quinta casa. Nós vamos tocar o polegar e o anular. Polegar na quinta e o anular na primeira. Depois toca o indicador a terceira. E agora abaixa o dedo 4 lá na sétima casa. Toca a primeira, depois tira o dedo 4 e toca o indicador a terceira. Repetindo esse compasso 46. Compasso 47. Nós vamos colocar o dedo 2 na terceira casa, segunda corda, o dedo 4 na primeira corda, na quinta casa. Nós vamos tocar o polegar na quarta e anular na primeira. Depois o médio na segunda. Agora tira o dedo 4 e coloca o dedo 3 na terceira corda, primeira casa. Repetindo esse compasso 47. Compasso 48. Dedo 2 na quinta corda, segunda casa. Dedo 3, terceira corda, segunda casa. E nós vamos colocar o dedo 1 na primeira corda, primeira casa. Nós vamos tocar o polegar na quinta e o anular na primeira. Agora toca a terceira com o dedo indicador. Agora tira o dedo 1, toca a primeira solta e abaixa o dedo 4 na segunda corda, terceira casa. Repetindo esse compasso 48. Compasso 33 ao 48. Compasso 49. Faz um acorde de Lá menor. Agora o polegar a sexta, o anular vai tocar a segunda corda. Toca juntas, depois o indicador a quarta, médio a terceira, indicador a quarta novamente. Compasso 49, repetindo. Compasso 50. No compasso 50 pode fazer um Mi maior. Polegar na sexta e o anular na segunda. Toca juntas, depois o indicador na quarta, médio na terceira, indicador na quarta novamente, repetindo o compasso 50. Agora nós vamos finalizar com o compasso 49 e 50, antes de começar a outra parte da música. Então vamos lá, 49 e o 50. Compasso 51. Polegar toca a quinta corda, o indicador vai tocar a terceira corda, o dedo 2 preso na terceira corda, segunda casa, e o dedo 1 na segunda corda, primeira casa. Toca com o médio e anular a primeira. Repetindo esse compasso 51. Compasso 52. Dedo 1 na quinta corda, segunda casa. Dedo 3 na segunda corda, na terceira casa. Dedo 4 na primeira corda, na terceira casa. Polegar vai tocar a quinta e anular a primeira. Indicador a terceira. Média a segunda. Indicador a terceira. Repetindo esse compasso 52. Compasso 53. Coloca o dedo 3 na quinta corda, terceira casa. Nós vamos tocar o polegar, a quinta, e o anular a primeira. Agora toca o indicador a terceira. Abaixa o dedo 1 na segunda corda, primeira casa. Agora faz um ligado com o dedo 2 na quinta corda, segunda casa. Toca o polegar. Repetindo esse compasso 53.
Compasso 54. Dedo 3 vai na sexta corda, quarta casa, e o dedo 1 na quarta corda, segunda casa. Nós vamos tocar o polegar a sexta, anular na primeira, indicador na quarta, o anular na segunda, e depois volta o indicador na quarta, repetindo o compasso 54. Compasso 55, faz acorde de Lá menor, polegar na quinta e anular na segunda. Toca juntas, depois o indicador na quarta, o médio na terceira, terceira corda e indicador na quarta novamente. Repetindo o compasso 55. Compasso 56. Dedo 1 na quinta corda, segunda casa, dedo 2 na terceira corda, segunda casa, dedo 3 na quarta corda, terceira casa, dedo 4 na segunda corda, terceira casa. Nós vamos tocar o polegar na quinta e o anular na segunda. Depois o indicador vai tocar na quarta, o médio na terceira, o indicador na quarta novamente. Repetindo, 56. Repetindo, cima de 6. Compasso 57. Dedo 1 na sexta corda, primeira casa, e o dedo 3 na quarta corda, na terceira casa. Nós vamos tocar o polegar na sexta e o anular na segunda. Depois o indicador toca a quarta corda. Agora baixa o dedo 1 como se fosse uma pestana na casa 1. Toca a segunda corda. E agora o dedo 4 na segunda corda, terceira casa. Repetindo 57. Compasso 58. Dedo 1 na segunda corda, primeira casa. O polegar vai tocar a sexta e anular a segunda. Juntas. Agora o indicador toca a quarta. Agora tira o dedo 1 para tocar a segunda solta, para anular. E volta com o indicador na quarta. Repetindo o compasso 58. Compasso 51 ao 58. Repetir 2 vezes. Compasso 60, dedo 2 na terceira corda, segunda casa. Nós vamos tocar o polegar na quinta corda e o indicador na terceira. Toca juntas. Depois toca a primeira 3 vezes, para depois repetir a introdução. Agora nós vamos com o compasso 60. O dedo 1 na primeira casa, segunda corda, e o dedo 4 na quarta casa, terceira corda. Nós vamos tocar juntas o polegar na terceira e o indicador na segunda. Depois a primeira solta 3 vezes, repetindo esse compasso 60. Compasso 61. Dedo 1 na segunda corda, primeira casa, dedo 2 na terceira corda, segunda casa. Nós vamos tocar o polegar na terceira e o indicador na segunda. Toca juntas, depois a primeira 3 vezes. Repetindo esse compasso 61. Compasso 62. Dedo 1 na segunda corda, primeira casa, dedo 4 na quarta casa, terceira corda. Toca junto, polegar e indicador, depois 3 vezes a primeira. Repetindo, 62. Compasso 63. Dedo 1 na segunda corda, na primeira casa, dedo 2 na terceira corda, segunda casa. 63. Toca junto, polegar na terceira, indicador na segunda. 3 vezes a primeira. 64. Dedo 2 na terceira corda, na segunda casa. Polegar na terceira, indicador na segunda. Toca juntas, depois 3 vezes a primeira. Repetindo 64. Compasso 65. Dedo 1 na terceira corda, primeira casa. Polegar na terceira.
e o indicador na segunda. Toca juntas, depois a primeira toca com o médio. Agora abaixa o dedo do 4 na quarta corda, na quarta casa. Toca a quarta corda junto com a segunda corda, com o indicador, polegar indicador. Depois o médio na primeira. Repetindo esse compasso 65. Compasso 66. O dedo 1 na terceira corda, primeira casa. Nós vamos tocar o polegar na terceira e o indicador na segunda, juntas. Depois 3 vezes a primeira. 66. Repetindo. Compasso 67. É igual ao 66. Toca juntas, a segunda e a terceira, depois a primeira 3 vezes. Agora nós vamos tocar do compasso 60 ao 75. A base é a repetição. Compasso 76, dedo 1 na terceira corda, segunda casa, dedo 2 na quarta corda, terceira casa. O polegar vai tocar a quarta, o indicador a terceira. Toca juntas, depois 3 vezes a primeira corda. Repetindo esse compasso 76. 76, repetindo. Compasso 77. Dedo 2 na quarta corda, terceira casa. Dedo 3 na terceira corda, quarta casa. Polegar vai tocar a quarta, indicador a terceira. Toca juntas, depois médio na primeira, indicador e o médio na primeira. Repetindo esse compasso 77. Compasso 78. Dedo 2 na quarta corda, quarta casa, terceira casa. Dedo 4 na terceira corda, quinta casa. Polegar toca a quarta, indicador a terceira. Toca juntas, depois um Mi 3 vezes. Repetindo 78. Compasso 79. O 2 na quarta corda, na terceira casa. O dedo 3 na quarta casa, terceira corda. Polegar na quarta, indicador na terceira. Toca juntas, depois a primeira, solta. Agora abaixa o dedo 1 na terceira corda, segunda casa. Toca as juntas, depois a primeira solta. Repetindo 79. Compasso 80. O dedo 2 na quarta corda, segunda casa. O dedo 3 na terceira corda, segunda casa. Toca o polegar e indicador juntas, depois 3 vezes a primeira corda. Repetindo o compasso 80. Compasso 81. Dedo 1 na terceira corda, primeira casa. Dedo 2 na quarta corda, segunda casa. Polegar toca a quarta, indicador a terceira. Juntas. Depois 3 vezes a primeira. Repetindo 81. Compasso 82. Dedo 1 na terceira corda, segunda casa. Dedo 2 na quarta corda, na terceira casa. Polegar na quarta, indicador na terceira. Toca juntas, depois 3 vezes a primeira. Repetindo 82. 83. Dedo 2 na quarta corda, na terceira casa. Dedo 3, terceira corda, quarta casa. Polegar toca a quarta, indicador a terceira. Toca juntas, depois a primeira, solta. Depois abaixa o dedo 1 na terceira corda, segunda casa. Toca junto com o polegar na quarta, toca a primeira solta. Repetindo o compasso 83. Compasso 84. Dedo 2 na quarta corda, dedo 3 na terceira corda. Vai tocar juntas, depois a primeira, solta 3 vezes. Esse compasso 84. Agora nós vamos tocar o compasso 76 até 84.
Compasso 85. Dedo 1 na terceira corda, primeira casa, dedo 2 na quarta corda, segunda casa. Vai tocar o polegar na quarta, o indicador na terceira. Toca juntas, depois duas vezes, o mizinho. 3 vezes, aliás. Então, repetindo esse compasso 85. Agora, o compasso 86 e 87 é igual a 85. Então, nós vamos tocar agora do 85 ao 87. Compasso 88. Dedo 1 na terceira corda, primeira casa. Nós vamos tocar o polegar na quarta, o indicador na terceira. Agora nós vamos tocar juntas, depois 3 vezes a primeira. Então esse é o compasso 88. Agora o compasso 89, 90 e 91 é igual ao compasso 88. Agora nós vamos tocar do compasso 81, aliás, 88 ao 91. Compasso 92. Dedo 2 na quinta corda, terceira casa. Dedo 4 na quarta casa, terceira corda. Nós vamos tocar o polegar na quinta e o indicador na terceira. Toca as juntas. Depois da primeira corda, toca 3 vezes. Repetindo 92. Compasso 93. Dedo 1 na terceira corda, segunda casa. E o dedo 2 na quinta corda, terceira casa. Nós vamos tocar o polegar na quinta e o indicador na terceira. Toca as juntas. Depois toca a primeira 3 vezes. Esse é o 93. Repetindo, 93. Compasso 94. Dedo 2 na quinta corda, terceira casa. Dedo 4 na terceira corda, quarta casa. Nós vamos tocar juntos o polegar na quinta e o indicador na terceira. E a primeira 3 vezes. Esse compasso 94. Repetindo. Compasso 95. Dedo 1 na terceira corda na segunda casa, dedo 2 na quinta corda, terceira casa. Toca juntas, polegar na quinta e indicador na terceira. Depois 3 vezes a primeira. Compasso 96. Dedo 2 na quinta corda, segunda casa, dedo 3 na terceira corda, segunda casa. Nós vamos tocar junta, polegar na quinta e o indicador na terceira. Agora nós vamos tocar a primeira 3 vezes. 96. Repetindo 96. 97. Compasso 97. A primeira corda tocando 4 vezes. Compasso 98. Dedo 1 na terceira corda, primeira casa, polegar na sexta. Toca juntas a sexta com o polegar, indicador na terceira. E a primeira 3 vezes. Esse é o compasso 98. Repetindo. Compasso 99. Tocar 4 vezes a primeira corda. Solta. Agora do 92 ao 99. Agora do compasso 100 ao 115 corresponde à introdução. Compasso 116. Faz o acorde de Lá menor, polegar na quinta e indicador na quarta. Toca juntas, depois o médio na terceira, anular na segunda, depois volta o médio na terceira. Então, repetindo. Compasso 116.
compasso 117, o 2 na quarta corda, dedo 2 na quarta corda, segunda casa, dedo 1 na terceira corda, primeira casa, dedo 4 na segunda corda, terceira casa. O polegar vai tocar a quinta e o indicador a quarta, juntas. Depois o médio vai tocar a terceira, anular a segunda, depois volta a terceira. Repetindo o compasso 117. Compasso 118 e 119 é a repetição do 116 e 117. Então vamos lá. Nós vamos tocar o 116 e 117, 118 e 119. Compasso 120. Faz o acorde de Lá menor, polegar na quinta, indicador na quarta, o médio na terceira, o anular na segunda. Nós vamos tocar juntas. Depois toca a segunda corda solta. Agora o dedo 2 na terceira corda, segunda casa. Repetindo o compasso 120. Compasso 121. Nós vamos colocar o dedo 1 na quinta corda, segunda casa. Dedo 2 na quarta corda, segunda casa. Dedo 3 na terceira corda, segunda casa. E o polegar na sexta. Nós vamos tocar as 4 cordas de cima juntas. Agora nós vamos colocar o dedo 1 na terceira corda, primeira casa. Toca com o indicador. Esse é o compasso 121. Compasso 122. Pestana na segunda casa. O dedo 2 vai na quinta corda, terceira casa. O dedo 4 vai na sexta corda, quinta casa. Nós vamos tocar as 4 cordas de cima do violão, as 4 cordas mais graves, tocar juntas. Esse é o compasso 122. Para finalizar. Agora, para terminar, nós vamos tocar do 116 ao 123. Vamos lá.